Salve, brabos e brabas, tudo sobre Palmeiras e Flamengo, a final da Copa Libertadores da América, aqui e agora. As situações de Pedro, Léo Ortiz, tem dúvida no time do Felipe Luiz? Também tem dúvida no time do Abel, aqui e agora na Brabo TV. Antes, confere aí se você é inscrito, deixe seu like, compartilha para os amigos interessadíssimos nessa grande decisão, onde teremos o primeiro tetra do Brasil. É a Libertadores da América mais representada do que nunca pelos times brasileiros. Uma grande final entre Palmeiras e Flamengo e as informações aqui e agora. A primeira informação eu vou trazer sobre o Pedro. O que eu tive de informação que eu consegui ali apurar, estudar sobre o caso é o seguinte. Para quem não lembra, o Pedro está recuperado da fratura no antebraço que ele sofre no jogo do Maracanã contra o Racing, porém ele teve uma lesão da coxa, uma lesão muscular. O Pedro foi relacionado, ele levantou suspeitas de que ele poderia ser uma surpresa, mas segundo a Monique Danello da TNT Esporte, o Pedro não tem condições de jogo, ele nem participou do treinamento em grupo e ele não deve entrar a campo. Seria uma baita surpresa, algo muito inimaginável o Pedro participar dessa grande decisão, ele que vem sem uma sequência, sem ritmo de jogo, além disso, está se recuperando dessa lesão na coxa. Aí você pode me perguntar assim, mas por que então ele estaria relacionado? A questão aqui é que, como é uma lesão muscular, não é propriamente uma fratura onde tem uma perna, um pé engessado, você pode esconder o jogo e a final faz parte disso. É um jogo de tabuleiro. O Flamengo não teria nada a ganhar, o Felipe Luiz não teria nada a ganhar divulgando previamente que o Pedro não estaria disponível e não relacionando. Um jogador dessa magnitude gera uma pulga atrás da orelha do Abel. Será que o Abel treinou em todos os momentos sem se precaver de uma possível presença do Pedro? Faz parte do jogo. Então, se você pode prejudicar o seu adversário, você não informa que o seu jogador está fora e ele vai na lista de relacionados, que poderia ser qualquer outro garoto da divisão de base que não entraria em campo certamente. Então, o Pedro ali é mais para gerar uma dúvida. E um outro fator é que todos os jogadores do elenco, principalmente alguém com tanto nome e tanta importância, né, nessa campanha da Libertadores, tem que estar junto ao grupo, porque em caso de título ele tem direito de comemorar, de estar em campo ali celebrando a festividade. Então não faz sentido você deixar o Pedro no Brasil assistindo pela televisão. Tem a questão de incentivo, de apoio, de mostrar comprometimento com o resto do grupo, que ele não está à disposição, mas vai poder estar ali no dia a dia. Dia a dia que eu digo porque eles já estão em Lima fazendo os treinamentos e o Pedro deve estar continuando o tratamento dele para, quem sabe, o começo do ano ele esteja apto nos trinques para servir o rubro-negro. Já o Léo Ortiz, a situação é a seguinte: ele treinou com o grupo normalmente, está liberado para atuar, e aí vai mais uma dúvida técnica. Por que uma dúvida técnica? Para quem não lembra, o Léo Ortiz teve a lesão dele contra o Palmeiras no 3-2, a vitória no Maracanã, em que ele machuca o tornozelo, que ele sai daquela partida contra o próprio Palmeiras e depois ele joga no sacrifício contra o Racing, porque era uma partida que valia muito. Desde então, Léo Ortiz não voltou a campo pelo Flamengo. A última partida foi aquele 0-0 heróico em que o Flamengo passou mesmo com Plata sendo expulso. Então é uma questão de ritmo. O Danilo vem jogando, vem dando conta do recado, mas a gente sabe de toda a qualidade do Léo Ortiz. Aí vai depender do Felipe Luiz. Eu quero a sua opinião. Quem você escalaria? O Léo Ortiz, mesmo sem ritmo, por toda a qualidade técnica que ele dá ao time na saída de bola, principalmente, ou você iria de Danilo, uma maneira mais conservadora, já que o Danilo vem no ritmo de jogo, é um jogador muito experiente para uma decisão desse tamanho, e você optaria pelo Léo Ortiz começando no banco de reservas. Dúvidas na escalação. Pelo que tudo indica, o time está praticamente formado e uma dúvida é matadora, e eu tenho certeza que a torcida também tem essa dúvida de quem escalar. Por que eu digo essa dúvida é matadora? Porque tudo depende também do adversário, e a gente sabe que o Felipe Luiz faz isso muitas vezes. O Flamengo tem a dúvida hoje entre Lino, Cebolinha e Luiz Araújo, e eu já te explico o porquê. Porque na provável escalação temos Rossi, Varela, aí vai Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique. Aí vamos para a dúvida, porque isso pode mexer no time. Lino, Cebolinha ou Luiz Araújo. No caso, com o Luiz Araújo, é o Luiz Araújo na direita e o Carrascal na esquerda. Carrascal que jogou muito bem na esquerda contra o Racing.
É um grande jogador que consegue jogar em todos os setores da frente, a gente sabe disso, mas tem uma questão de encaixe que eu vou trazer aqui para vocês, mas eu já falo. Lino ou Cebolinha? Se ele escolher jogar com o Carrascal pela direita, aí a dúvida é na esquerda, que para mim hoje não tem dúvida. Cebolinha vive uma fase bem melhor do que o Lino, mas o Felipe Luiz ainda tem essa dúvida. Lino ou Cebolinha pela esquerda, caso o Carrascal entre pela direita, mas o resto do time tá posto, não vai mudar muito. Agora eu trago para o debate a questão do Luiz Araújo, porque não diz respeito só à qualidade técnica do Luiz Araújo. O que acontece? Com o Carrascal indo para a esquerda, a gente sabe que hoje o ponta tem a obrigação de voltar e ajudar o lateral. Do outro lado do Palmeiras, quem cai por lá é o Alan Elias, um jogador assim, determinante para esse Palmeiras. É basicamente o exército de um homem só nessa má fase. É bola nele, porque ele consegue limpar, driblar um, dois e gerar jogo para o Palmeiras. E com certeza deixar o Alexandro sobrecarregado ou fazer com que o Léo Pereira saia na cobertura em muitos momentos para poder conter o Alan, vai ser um prejuízo enorme. E o Carrascal não tem essa característica defensiva. Então, na minha opinião, aqui não é informação, o Carrascal deve começar pelo lado direito essa partida. Então a briga ficaria entre Lino e Cebolinha. O Cebolinha vem num momento muito melhor que o Lino. Isso aqui é para qualquer um que consegue assistir o jogo com o mínimo de atenção, sabe que o Cebolinha está muito mais envolvente, muito mais participativo, assertivo, confiante do que o Lino. Não há grau de comparação. Mas eu acho que o Felipe Luiz vai levar muito em consideração o jogador que nos treinamentos lá em Lima, né, nos treinamentos do dia a dia, conseguisse sair melhor no setor defensivo, porque, volta a falar, o Alan, ele tanto faz uma ala quando o Palmeiras não tá com a bola, como ele ataca por dentro sendo meia pela direita. O Palmeiras joga num 4-1-3-2, é basicamente isso. O Fux, que é um zagueiro como o volante, o primeiro e único volante à frente da zaga, aí joga André centralizado, o Veiga como meia esquerda e o Alan como meia direita, fazendo esse trinco à frente do Fux, o trinco de criação, né? Os dois das pontas saem à caça e servem Flaco e Roque. E em muitos momentos o Alan vai gerar essa dúvida. Por quê? O lateral, que é o Kelvin, vai subir. Então, se o lateral vai subir, quem tem que acompanhar? O Carrascal. Então, se você bota o Carrascal pela esquerda, é um problema, que não é um jogador defensivo. Embora ele seja um jogador muito aguerrido, muito raçudo. Só que aí você vai pela característica de trazer um ponta que tenha mais essa função, né? Que é Lino ou o Cebolinha. Se o Cebolinha tiver inteiro para fazer esse trabalho tático de acompanhar e não deixar em nenhum momento que o Léo Pereira tenha que sair para fazer a caça, porque o Kelvin está dobrando com o Alan e vai gerar um prejuízo para o Flamengo, porque quando o zagueiro salta para fazer esse bote, por dentro vai estar passando o Flaco, pode estar passando o Veiga, aí já viu. Então eu acho que o Felipe vai priorizar muito quem tiver inteiro fisicamente para fazer esse trabalho defensivo, esse balanço entre defesa e ataque, por mais que o Lino erre muito mais vezes do que o Cebolinha, eu acho que ele vai priorizar em conseguir entender melhor e participar melhor dos treinamentos, fazendo esse equilíbrio entre defesa e ataque. Lembrando, é opinião e não informação. Quero a sua opinião. O que você acha melhor para o Flamengo? Já que eu adiantei o lado palmeirense falando um pouco do time do Abel Ferreira, que vai ficar no Palmeiras, foi a notícia aí, nem esperou a final da Libertadores, ele fica, vai renovar com o Verdão. A dúvida é se o Rafael Veiga inicia o jogo ou não. Tem uma questão entre os torcedores palmeirenses que eles não estão muito satisfeitos com o Rafael Veiga. Mas o Abel não é doido nem nada, sabe a importância do Rafael Veiga para o Palmeiras, sabe que ele é um carrasco ferrenho do Flamengo, vem sempre castigando o Flamengo em decisões, e a gente não sabe em que pé está essa situação lá em Lima com o Palmeiras do Abel. Fato é que o Veiga pode dar lugar a um volante de contenção. Lembrando que os dois volantes do Palmeiras, M. Martins e Aníbal Moreno, não vivem boa fase. São amplamente criticados pela torcida do Palmeiras. Realmente vem muito abaixo os dois. Só que, numa tentativa de anular algum craque do Flamengo, seja o Jorginho na saída de bola que dá o tom da melodia, ou o Arrascaeta, que é o cara imprevisível, que, na minha modesta opinião, nem adianta você colocar um cara no mano a mano o jogo todo. O Arrascaeta tem ferramentas para escapar disso, só que esse é o debate do Palmeiras, do time alviverde, para a partida. Essa dúvida se entra com Rafael Veiga ou coloca um volante de contenção para poder duplar
com o Bruno Fux. Assim, Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral, a zaga é Gomes e Murilo, o lateral esquerdo, o bom Piquerez. Aí tem a frente da zaga, Bruno Fux, que é um zagueiro que joga de volante. O trinco, Alain de meia direita, André centralizado à frente do Fux como homem de criação, Rafael Veiga como esse meia esquerda dando apoio tanto para o Andreas como servindo o Vitor Roque, e a dupla Flaco e Roque. E eu quero a sua opinião sobre o jogo, seu palpite sobre o jogo, se você acha que o time do Flamengo vai forte, vai bem, quem entra no ataque, quem entra na zaga, Ortiz ou Danilo, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Eu não me apresentei no início, mas eu sou o Lucas Moreira, faço parte da Brabo TV, participo das transmissões e você curte todas as emoções do futebol carioca, seja no Cariocão, no Brasileirão, na Libertadores, Copa do Brasil, na Brabo TV, aqui no canal Brabo TV. Então se inscreve, compartilha para além do vídeo você curtir as nossas transmissões. É isso aí, um abraço.